Sente a pose. E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos. Já estão focados no condicionamento físico? Preparados? Vamos lá, que agora a gente vai aprofundar e inserir agora realmente as práticas corporais, porque a gente vai ficar sarado. Essa aqui é aquela abordagem um pouco mais física. Aqui vai ter um direcionamento dessa prática um pouco mais contextualizada na performance, tudo bem? Então, mas lembrando, sempre voltado, direcionado para o Enem. Então, por isso que eu ainda estou mantendo a sobriedade, mas depois se prepara, porque aí vem os aquecimentos da MCJ. Então, segue o baile e vamos aqui. Opa! Historiando. A ginástica, enquanto atividade física, tem suas origens na pré-história, com a prática de caça e pesca para a sobrevivência. Porém, foi na Grécia que ela se destacou, enaltecendo o viés estético e militar, utilizando a atividade física como preparação para as guerras. Então vai começar o combate e é o seguinte, o corpo era direcionado para a sobrevivência, a gente já viu isso em outras aulas, se está na dúvida, acessa a plataforma que aí você faz essa revisão rápida. Mas a gente já sabe que o corpo é instrumento para as práticas que são vivenciadas naquela comunidade, naquela sociedade. Por quê? Porque remetem o aspecto cultural. Nesse caso aqui, inicialmente, desde a pré-história, a gente tem esse viés de sobrevivência, caça, pesca e, sim, o combate em guerra, o adestramento militar. Então, em que contexto vem esse condicionamento físico? O condicionamento vem no aspecto de preparar o físico. Quem é o físico? É o professor de física? Não, é o físico corporal. Então, é nessa concepção que a gente vai direcionar os tipos de prática. Tranquilo? Compreendido isso? A gente avança mais um pouquinho. Nesse sentido, a ginástica é a arte que, por meio dos exercícios especializados, visa aprimorar as capacidades físicas, ou seja, o condicionamento físico. Leva essa informação by sexto ano. Capacidade física, habilidade motora, prática que a gente vai desenvolver naturalmente, capacidade física, aquele atributo que a gente vai conseguir aprimorar. Nesse aprimoramento, nessa atribuição, a gente consegue fazer o quê? O aspecto do condicionamento físico, que é preparar o corpo para determinados tipos de atividade, beleza? E aí, fechando essa introdução inicial, seria o quê? A ginástica, um instrumento desse tipo de prática. Então, por meio da ginástica, eu consigo preparar o meu corpo para diversas ações em que eu vou estar condicionado. Simples, básico e avançando. Aqui a gente tem essa percepção geral. Temos uma imagem, tem um texto. Fica com a dica que é a seguinte. Compreender que o corpo vai ser um preparo. Aí a gente tem uma mitologia, né? Uma parte histórica, mitológica, em que o mocinho lá, ele cresceu carregando e treinando com o bezerro. Ele era pequenininho, treinava e aí andava com o bezerrinho para cima e para baixo. À medida que o bezerro ia crescendo, se tornando um touro, o homem também foi virando um touro. Por quê? Porque ele foi se fortalecendo à medida em que o bezerro foi crescendo, foi aumentando o peso, ou seja, ele também foi aumentando a sua carga e aí, consecutivamente, o condicionamento dele foi sendo aprimorado com o tempo. Então, essa evolução foi uma transformação corporal devido ao exercício que ele estava realizando. A gradatividade, o aumento, o bezerro vai crescendo, o peso vai aumentando, a carga vai aumentando, o exercício vai sendo intensificado e o corpo vai se estruturando e se moldando para suprir a demanda. Então veja lá, torão, homenzão fortão, e é esse o direcionamento do que é o condicionamento físico. Ficou fácil, ficou safe agora, né? Então a gente avança e consegue efetivamente conceituar condicionamento físico. Significa simplesmente o estado de saúde física de uma pessoa e a capacidade de realizar atividades diárias e esportes. Então, volta aqui. É simplesmente essa competência de você conseguir aprimorar e desenvolver determinada atividade. Pode ser tanto no segmento esportivo quanto nas práticas diárias. Trata-se de um estado do corpo em que a pessoa alcança melhorias no funcionamento músculo-esquelético e metabólico por meio de aprimoramento da força muscular, potência, resistência cardiovascular, resistência muscular e flexibilidade.
Vejam, eu falei diversas características corporais, diversas práticas que a gente consegue desenvolver e aperfeiçoar. Por exemplo, a flexibilidade, tem gente que é todo travadão, fala, tipo, estica o braço, toca o pé, e aí fica, eu não consigo alcançar. Por quê? Porque a sua flexibilidade, ela não é aprimorada. E qual seria uma técnica, uma performance que a gente pode desenvolver isso? Alongamento. Então, a gente vai, com base nas ações, com as bases nas ações corporais, nas práticas, a gente vai aprimorando e aperfeiçoando aspectos físicos. Tranquilo? Compreendido isso? A gente já entendeu esse direcionamento, que vai ser a base das práticas, vai ter um viés um pouco mais físico, vamos colocar assim, né? Músculo esquelético, por isso que o carinha que treinava com bezerro, que foi crescendo e aumentando a carga, essa evolução permitiu a transformação e do acompanhamento da atividade física, beleza? Então, dito isso, agora a gente vai apenas mapear e definir de fato a diferença entre capacidade física e habilidade motora. Capacidade física, elementos corporais treináveis, tais como força, flexibilidade, velocidade. Já a habilidade motora são elementos naturais com base no desenvolvimento humano, andar, pular, rolar. Então vamos lá, rapidão. Se eu treino e eu aperfeiçoo determinada capacidade, determinada competência, eu consigo defini-lo como capacidade física. Quando o carinha lá da mitologia que carregava um bezerro, ele ao longo do tempo foi se fortalecendo, porque o treino contínuo, repetitivo, permitiu que o aumento da carga fosse acompanhado, foi gradativo e ele foi se fortalecendo. A força dele foi aumentando, a musculatura foi resultado dessa transformação. E aí, por exemplo, a flexibilidade. Nem sempre a gente já consegue fazer um espacate de primeira. Posso fazer um aqui, produção? Não, tô brincando, não vou fazer não. Rasga minha calça. Mas vamos lá. Então você pode, sim, com o tempo, ir aperfeiçoando. Então, alonga, alonga, alonga. De repente, tá um plié aqui, depois o pé já tá na cabeça, porque você vai aperfeiçoando ao longo. Então, aquilo que eu consigo treinar, atributo treinável, capacidade física. Já a habilidade motora vão ser as ações naturais. Eu não fico treinando para andar. Eu fui crescendo, fui andando, engateei, caminhei, caí, bolei, levantei e segui. E fui andando. E com o passar do tempo, eu aperfeiçoei e corri. Ah, professor, então eu treinei para correr, eu treinei. Não, você pode treinar e se preparar para uma corrida, mas o correr foi quase instantâneo. A menina pega comigo e já corre nas carreiras. Então, esse direcionamento de aquilo que você executa naturalmente, uma ação natural, você consegue defini-la como uma habilidade motora. E qual é a relevância disso? Entender que determinada prática vai ter um direcionamento e uma finalidade. A gente já falou dos aspectos da saúde e da qualidade de vida e a gente deve buscar encontrar de forma autônoma ações e práticas que condizam com a nossa realidade, que vão em direcionamento a quem nós somos. E aí, nessa concepção, ter uma prática que se adeque bem é importante. Então, é importante conhecê-las para a gente não se perder nesse mar de possibilidades, beleza? Então, a gente compreendeu isso. E aí, tinha mais uma definição importante, que é a esportiva, que é fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Nós já vimos jogos e brincadeiras, nós vimos que os jogos são brincadeiras com regras, né? Tem essa inserção das regras. Essas regras podem ser adaptadas, que vão ser diferentes agora do esporte, que vai ter esse mesmo direcionamento, porém agora vai ter o quê? Uma regulamentação, vai ter uma estrutura um pouco mais sólida, um pouco mais firme, tem o caráter competitivo um pouco mais nítido, né? Um pouco mais expressivo, mas também pode ser direcionado para exercer determinadas competências, determinadas capacidades e serem aperfeiçoadas porque elas são trabalhadas e desenvolvidas e treinadas com base nas capacidades físicas e habilidades motoras.
Tranquilo? Compreendido isso? A gente avança mais um pouquinho porque a gente fica aí, tá, professor, mas e aí? O que é para eu praticar? Vamos lá? Além do viés estético, a prática de atividade física deve ser estimulada em todos os indivíduos, independentemente do seu biotipo. Nesse sentido, as ginásticas apresentam-se como uma alternativa dinâmica que visa aprimorar o condicionamento físico, uma vez que são abrangentes em suas esferas de atuação, desenvolvendo aspectos aeróbicos, musculares, de força e resistência. Sendo assim, são uma opção de lazer, saúde e conhecimento, o que é crucial para a formação dos indivíduos conscientes corporalmente. Vejam, a gente falou do esporte e eu dei uma alternativa que, quem sabe a ginástica não seja uma alternativa um pouco mais abrangente. Se eu busco desenvolver e trabalhar, aperfeiçoar determinados tipos de capacidades físicas, eu posso utilizar a ginástica, que ela é um pouco mais abrangente no desenvolvimento dessas capacidades. Por exemplo, se eu for treinar atletismo ali, provas de velocidade. Tem atletismo, velocidade, então vai ser uma capacidade de impulsão, eu vou poder treinar ali uma habilidade motora da locomoção e tudo mais, tranquilo. Mas veja que ficou um pouco limitado. Agora, se eu pensar no aspecto da ginástica, é muito mais amplo. Tem ginástica que trabalha muita força, tem ginástica que trabalha flexibilidade, tem ginástica que vai ali para o direcionamento de coordenação, tem o aspecto da velocidade também. Então veja que ela é um mix que junta e engloba todas essas competências. Então, quando a gente pensa em aprimorar e treinar determinada competência, se a gente for buscar, escolhe uma prática para você desenvolver em que você possa abranger um máximo de capacidade. A gente vai utilizar a ginástica. E conhecê-las é importante justamente por isso. Então, aqui a gente só vai fazer esse mapeamento geral porque a gente tem aqui elementos corporais, né? Práticas corporais que são desenvolvidas na ginástica, mas com direcionamento para o biotipo. Aí você... Biotipo, professor? Pode ser biotipo. Isso aí o português já está suave, já conseguimos compreender que tem o mesmo direcionamento, é só a forma de falar. Mas a coisa mais importante é, se você escolhe o tipo de prática que você mais se identifica e se você quer uma prática que tenha um direcionamento, por isso que era importante ser uma prática de lazer, podia ser essa compreensão da autonomia. Veja que as nossas aulas elas são gradativas, elas são elementos que uma informação gera outra e você vai correlacionando, porque é isso, é tudo correlacionado. Então, a partir do momento em que eu tenho compreensão do meu ser e tenho uma identificação e compreendo que meu biotipo, ele tem uma estrutura que é propícia, ou mais indicativa, ou mais fácil, favorável para determinada prática, é ela que eu vou buscar. E sabendo disso, eu posso usar a ginástica, que é um elemento que abrange diversas capacidades, diversas práticas nesse sentido, para aperfeiçoar. Então é ela que a gente vai utilizar aqui como referencial inicialmente, mas não se limitem a apenas essas práticas, tá? Aqui a gente tem exemplo da ginástica rítmica, ginástica artística e o levantamento de peso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês só identificarem cada um, tá? A rítmica é essa moça com a bola, a artística é o moço da argola e o levantamento de peso, eu sei que você pode estar pensando que é esse menino aí que está se levantando, porque ele parece estar fazendo uma força no pé, mas o moço que está levantando o ferro aí, ele é o levantamento de peso, beleza? Então, esses aí são tipos de práticas e que vão ser direcionadas para cada biotipo. Só que para isso vocês precisam conhecer o biotipo e assim a gente vai conhecer agora. Temos biotipos, os endomorfos, que a característica principal é ter bastante gordura corporal, né? É mais indicado para modalidades de força. Temos os ectomorfos, que são magros e longilíneos, modalidades que necessitam de resistência cardiorrespiratória, leveza. E tem ali bem no cantinho já os mesomorfos, que são músculos eminentes, modalidades que necessitam de grandes tônus musculares. Na sequência da imagem, que vocês podem observar aí, nós temos a característica estrutural de cada um desses corpos. Os ectomorfos mais retangulares, mesomorfos um pouco mais triangulares e os endomorfos um pouco mais ovais. Praticamente aula de matemática aqui, uma geometria do nada, né? Mas é nesse segmento mesmo. Entender que os ectomorfos vão ser corpos um pouco mais magros e longilíneos, né? Vamos colocar como longilíneos.
Mesomorfos, vamos pensar meso como algo mediano, e endomorfos vem de sufixo de gordura. Então, endo é esse direcionamento. Então, corpos mais gordurosos, tem o corpo mediano, corpos ectomagros, né, longilíneos, e aí para cada um desses corpos tem uma atividade um pouco mais propícia, beleza? Mas no geral, a gente compreendendo isso, a gente consegue pensar na ginástica como hoje em dia, né? Porque atualmente as ginásticas podem ser classificadas em duas modalidades, as competitivas e não competitivas, mas isso aí vai ficar mais para frente porque a gente vai dar uma aprofundada numa próxima aula, já nos tipos específicos de cada ginástica, né? Porque, como eu falei, existe ginástica que ela pode trabalhar um pouco mais a flexibilidade. Tem alguns aspectos da ginástica que a gente vai trabalhar mais força. Vamos até voltar aqui à imagem, que vocês conseguem observar aí, ó. Na ginástica artística, esse aí é o Arthur Zanetti, salvo engano. Ele está trabalhando aí um elemento, uma capacidade que é a força. Então, por base na força, se você pensar na estrutura corporal dele, você pode imaginar que ele seja um mesomorfo a endomorfo. Porém, diferente do levantamento do peso, ó, o levantamento do peso, ele tem uma estrutura um pouco mais com gordura ali, ó, tem uma protuberância ali no abdômen, então a gente consegue fazer essa identificação, esse mapeamento corporal. Corpo um pouco mais gorduroso, tem ali uma gordura ali, acho que tem um direcionamento para força, beleza. Então, levantamento de peso seria a alternativa. Já o mesomorfo, ele tem uma parte muscular muito mais protuberante. Veja aí a definição do corporal dele. Então, a gente consegue fazer essa indicativa, ó. Você é mais recomendado, não é determinado, não é delimitado. A vivência, a experiência das práticas, elas são para todos os corpos, tranquilo? Porém, existem aqueles que quando pensam em performance, vão se destacar e vão se direcionar um pouco melhor. Tal qual essa moça aí, que ela é bem flexível, esse trabalho de flexibilidade, de agilidade, de mobilidade, é característico de um corpo endomorfo. Então, ó, só para fechar, nesse mapeamento aí, vejam esses três corpos e vejam essa imagem. Cada um deles condiz com uma prática esportiva, compreende? Então, tem a característica corporal, tem as características da prática corporal. A ginástica, ela engloba essa modalidade um pouco mais, de forma mais abrangente, e a gente consegue vivenciar e aperfeiçoar as capacidades físicas com base nesse aprimoramento que vai direcionar para o condicionamento físico. Tranquilo? Compreendido? Agora, com esse embasamento, a gente vai para uma atividade e em uma próxima aula a gente dá seguimento e aí a gente realmente vai vir aqui preparado para fazer um segmento um pouco mais prático. Beleza? Então, foca aí na atividade de agora, que tem a mesma estrutura. Vamos direto para o comando. As mudanças das representações sobre o corpo ao longo da história são provenientes da... Então, aqui, a gente consegue pegar já a ideia. Estamos falando do corpo e suas transformações ao longo do tempo. A gente consegue compreender, inicialmente, que o corpo era sobrevivência. Eu lembro disso, o professor falou, que o corpo busca ali suprir a necessidade daquele período. Se eu estiver em meio a uma guerra, estruturalmente, eu vou me preparar, vou condicionar o meu corpo, vou treiná-lo para que eu seja um soldado de respeito, né? Então, veja que o corpo vai se transformando. Vamos ver se a gente vai precisar efetivamente ler o textinho que a questão propõe ou se a gente consegue gabaritar de primeiro, ó. Busca permanente pela saúde relacionadas a um padrão corporal específico. Pergunto a vocês, existe padrão corporal específico? Existe um padrão? Tipo, claro, professor, aquele garoto é bem padrãozinho. Pelo amor de Deus, né? Ficando se limitando por estereótipos físicos corporais de uma sociedade arcaica para... Por favor, não. Não existe esse negócio de padrão. Corpos são corpos e estruturas, elas são adaptadas e moldadas e a depender da cultura, cada um vai ter um direcionamento. Então, por favor, né? Me respeita. Segue um pouco. Alternativa B. Interferência da história da arte sobre padrões corporais valorizados no cotidiano. Sim, porém, há ressalvas. Vamos ler lentamente. Slow motion. Interferência da história da arte. A história da arte, ela faz esse resgate de mostrar, mas não necessariamente ela vai fechar ali o padrão, tá bom? Ó, padrões corporais valorizados no cotidiano. O mesmo corpo de, sei lá,
2000 é o mesmo corpo de agora de 2023, 2024. Não sei se você está me vendo do futuro 2052. Enfim, vejam que o padrão corporal ao longo da história, ele vai se mudando, vai se moldando, né? Vai se transformando. Então, não marca bem não, pelo amor de Deus. Vamos seguindo. Alternativa C, pesquisa por novos procedimentos estéticos voltados aos cuidados com a aparência corporal. Lembra, aqui a gente não leu o texto. Ficou com dúvida? Aí sim você recorre. Mas a gente não abordou isso inicialmente. Então não necessariamente tem esse direcionamento. Por fim, a gente tem aqui a alternativa D, diferenças aparentes entre capacidade motora de um corpo jovem e aquele que é marcado pelo tempo. A gente teria que fazer possivelmente uma análise textual, mas a gente já sabe o que é capacidade física, então talvez ela não se correlacione de fato com o tempo. E por fim, a influência da sociedade na construção dos sentimentos e significados sociais relacionados ao corpo. Você acha que a sociedade ela influencia no padrão estético que a gente busca ter? Se você disse que sim, você acertou, porque é justamente isso que acontece. Compreendendo isso, a gente fica por aqui inicialmente, as referências já foram citadas, né? A gente segue para uma próxima aula para abordar e aprofundar ainda mais esses aspectos do condicionamento físico, e aí eu vou vir preparado porque a gente vai praticar. Então, vejo vocês e até lá!